lembrando dessa verdade. O Senhor não se esquece de nós, amém? O Senhor não se esquece de você. A realidade do céu, a realidade de que Jesus vai voltar, breve virá. Isso não pode sair da nossa mente. É por isso que adoramos a esse Deus. É por isso que você separa assim, com toda a alegria do seu coração, esse momento, para você estar junto com o povo do Senhor, na casa de Deus, para prestar a Ele um culto digno a Ele, porque nós somos adoradores de um Deus vivo, nós somos adoradores de um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que pode todas as coisas. E eu quero que você fique atento a essa noite, porque Deus vai falar com você em algum momento, de forma muito especial, muito específica. Vamos dar ambiência para que o Espírito Santo do Senhor passeie entre nós, que o Senhor Deus se manifeste entre nós da forma como Ele quiser. E vamos celebrar essa oportunidade ímpar de estarmos juntos como igreja, adorando ao Senhor. Queria que vocês se colocassem em pé, dá uma olhadinha aí para os irmãos. Queremos agradecer os irmãos que estão aqui conosco, nos visitando, os irmãos da nossa igreja. É um prazer enorme. Casal muito amigo, querido nosso, da PIB de Campo Grande, pastor Marcos, sua esposa, um prazer tê-los aqui, assim como todos os outros que nos visitam, são bem-vindos entre nós. Nós somos povo do Senhor, somos a casa do Senhor, o corpo de Cristo reunido neste lugar para adorar em espírito e em verdade. Vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento especial. Obrigada, Senhor, que o Senhor já nos lembrou e que o Senhor não se esquece de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos lembrou que temos um céu para viver eternamente contigo. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui e queremos entregar ao Senhor nossa melhor adoração nessa noite. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, prepara-nos para esse momento. Não é algo comum, pelo contrário, é algo sublime. Estamos na sua casa, estamos junto com os irmãos e principalmente adentrar os portais de adoração nessa noite. Receba-nos no teu altar, Senhor. Se alegre com a adoração que vamos prestar a Ti. Tenha liberdade no nosso meio para agir, para fazer o que o Senhor quiser. Este lugar é teu, nós somos teus e tudo o que fizermos aqui é para o Senhor. Receba, pois, Senhor, toda a honra e toda a glória. Te amamos e adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os adoradores possam se apresentar ao Senhor nessa noite. Sei que lá
te adorar é o meu prazer. Nada mais importa, porque minha força vem do Senhor. Aleluia. Nada pode calar o adorador. Nós viemos essa noite render e adorar graças ao nosso Deus, amém? E Ele se faz presente aqui, porque na sua palavra diz: onde estão dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E o Deus que se faz presente aqui esta noite é o mesmo Deus que criou Adão e Eva, é o mesmo Deus que fez sua promessa com Noé, é o mesmo Deus que guiou Moisés na retirada do povo do Egito. É o mesmo Deus que curou a depressão de Esaú. Se você souber funcionar. Elias, isso de Elias. É o mesmo Deus que fez milagres quando Jesus veio à terra em forma de homem. E quando eu canto essa canção que nós vamos cantar agora, eu fico imaginando os discípulos ali com Jesus, vivenciando o agir de Deus, a manifestação da glória de Deus. Fico vendo, eles são testemunhas, fico me vendo, né? Eles são testemunhas. E hoje nós somos os discípulos de Deus na nossa geração. E nós podemos também presenciar, nós podemos ser testemunhas da manifestação da glória do Senhor, porque Ele está aqui para curar, Ele está aqui para libertar, Ele está aqui para transformar histórias, Ele está aqui para perdoar pecados. E o Senhor está aqui para manifestar a glória dEle. E nós temos que estar com os nossos corações abertos. Nós temos que ter a mesma fé que os personagens bíblicos tinham, para podermos vivenciar, para podermos ser também instrumentos da glória de Deus na vida de outras pessoas. Então, quando você cantar esta canção, que você possa fazer uma oração ao Senhor. Então, Senhor, eu quero sentir, eu quero ver, eu quero testemunhar a Tua glória, Pai. Eu quero ser um instrumento também nas Tuas mãos para levar a Tua glória a outras pessoas. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos cantar, vamos louvar e pedir, Senhor, que manifeste a Sua glória aqui, neste lugar, neste momento, nas nossas vidas.
Ele não olha para essa congregação cheia de falta
forma geral. Ele está querendo ouvir você, a sua voz, a sua fala, o seu pedido de socorro. E só você e Deus sabem aquilo que lá no íntimo está realmente te preocupando, tirando o seu sono. O que não deveria acontecer, porque o Senhor já falou há muito tempo. Lança sobre mim a sua ansiedade. Mas a gente não consegue. E a gente se preocupa, a gente perde o sono e a gente, por último, a gente coloca nos pés do Senhor. Vamos inverter esse processo? Coloque agora no pé do Senhor, aos pés do Senhor, a sua vida, as suas questões, as suas preocupações, aquilo que você realmente sozinho não consegue fazer. Porque há questões, irmãos, que tem parte nossa para ser feita, sim. A nossa parte a gente precisa fazer, mas há coisas que são com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Ainda nessa questão, nós vamos estar orando por outra pessoa que precise. Alguém vem à sua memória agora? Alguém que está enfermo? Alguém que está desempregado? Alguém que está atormentado? É por essa pessoa que você lembrou agora. Você precisa orar, procurar um relacionamento próximo, levar Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar essa pessoa. E hoje, de forma bem especial, há algumas igrejas que estão levantando um clamor pela nossa nação. E uma irmã muito querida disse hoje para mim pela manhã: precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar pelo nosso presidente, precisamos orar pelo governo do estado, pelo nosso prefeito. Sim, igreja, nós precisamos sim. A gente tem que parar um pouco de falar e mais orar. Então, querido, tire um tempo aí e apresente nosso presidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, apresente os governadores, apresente os prefeitos das cidades, os vereadores. Lembre-se de uma cidade da nossa nação. O Senhor vai te fazer lembrar do nome de uma cidade. Clame a Deus por essa cidade. Nosso país está sofrendo, irmãos. Vamos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nos posicionar como intercessores, levantando clamor a esse Deus, como a Dani nos lembrou, um Deus que fez tanto. Será que Ele não é capaz de fazer agora? É óbvio que é, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo volte ao seu devido lugar. E o Senhor é soberano para decidir a hora dEle. Que Ele nos fortaleça para vivermos esse tempo. Mas que mesmo com os nossos problemas, não nos esqueçamos de interceder, de clamar, de jejuar, de ser povo de Deus, corpo de Cristo, nessa terra, neste tempo. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos. O Senhor conhece todas as pessoas, irmãos nossos, amigos nossos, familiares que estão prestando esse culto ao Senhor na forma online, separados por quilômetros de distância de onde nós estamos. Mas o Senhor também conhece, ó Deus, cada coração que passou por aquela porta. E, ó Deus, nós temos hoje a bênção, a alegria de estarmos reunidos no Teu templo, no local de adoração, de serviço, de louvor ao Teu nome. Todos os nomes, ó Deus, todas as situações que passaram agora pelos nossos corações, ainda que durante alguns segundos ou até minutos, o Senhor sabe muito bem. Mas, ó Deus,
nós somos impulsionados pelo Senhor, nós somos animados pelo Senhor, avivados pelo Senhor, ó Deus, reconsiderar os nossos caminhos, a repensar, ó Deus, como nós temos vivido até aqui, em quase 1 ano, 6 meses, de uma coisa tão difícil que nunca pensávamos em passar. Esse tempo todo tem mexido, ó Deus, com o nosso emocional, esse tempo todo tem mexido com as nossas estruturas, esse tempo todo tem mexido com as nossas famílias. Quando, ó Deus, nós temos a constatação de que vivemos um luto após outro, mal enxugamos as lágrimas de um e já vem uma outra notícia. Mas, ó Deus, nós te pedimos que as marcas duras dessa vida, elas sejam aplacadas, ó Deus, elas sejam curadas, elas sejam saradas pelo Senhor. Ó Deus, toma aqui tudo que nós temos feito desde o primeiro momento desse culto. Aceita-nos, ó Deus, a adoração, o nosso louvor. Nesse dia, ó Deus, em que tantas igrejas sérias espalhadas pela nossa terra, pelo nosso Brasil, têm clamado, Senhor, nos unimos também a tantos irmãos e irmãs, e te pedimos, ó Deus, humildemente, se assim podemos dizer, ó Deus, aplaca a força da nossa doença, ó Deus, acaba com isso no meio do teu povo, ó Deus, que aprendamos, ó Deus, a lição necessária, mas, ó Deus, te pedimos que o Senhor preserve cada um de nós, ó Deus, os nossos familiares e aqueles que estão nessa hora, seja em casa ou no hospital, acometidos de Covid, de outras doenças, ó Deus, que sejam restaurados pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, temos a esperança, ó Deus, de que sim, o Senhor tem agido. Ainda que não entendamos, ainda que, ó Deus, as respostas de todas ainda não vêm, mas, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor preserve a vida do teu povo. Ó Deus, te clamamos por desempregados, por enlutados, te clamamos, ó Deus, por famílias inteiras que o relacionamento está estremecido, te pedimos por casais, te pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão sozinhas agora e que não têm talvez nem a facilidade da internet, da mídia. Ó Deus, que o teu favor, que a tua graça, que a tua mão estendida, o teu braço forte esteja sobre cada vida, ó Deus. E se por esse instante passou o nome, passou as imagens, ó Deus, da fisionomia das pessoas que nós clamamos, ó Deus, nós te pedimos que entra com providência, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja aqui reunida. Nos dá, ó Deus, a sensibilidade, a empatia, de, ó Deus, aperfeiçoar e melhorar o nosso relacionamento. De, ó Deus, nos aproximarmos do Senhor com singeleza e sinceridade de coração. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você trocou um fardo com o Senhor, se sente mais leve, olha para o céu. Lembre-se da visão de Isaías. Lembre-se da visão de João, na ilha de Patmos, quando foi revelado para ele toda a glória do céu. Nós vamos para lá, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, igreja? Coloque-se em pé. Vamos dar honra ao Senhor e nos unir aos anjos que já estão diante do trono, adorando ao Senhor Deus. Um dia nós viveremos essa realidade também. Amém? Ao que se senta
excelso, sublime. O que mais você pode dizer de Jesus nessa noite? Não há louco como o Senhor. Tu és o Rei sobre toda a terra. Amém. Maravilhado e saciado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é plenitude divina, misericórdia, água viva. Amém. Aleluia. O Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Queridos, nós vamos continuar louvando a Deus, adorando ao Senhor. Mas nessa hora nós temos um momento especial de oração. Eu queria convidar a diaconisa Amanda, possa vir aqui à frente. Nós vamos orar pelo processo de sucessão ministerial desta igreja. A Igreja Batista do Santíssimo, sim, está trabalhando, está orando com o obreiro. Nós iremos orar pelas nossas vidas, pela liderança da igreja, pelos ministérios da igreja, mas também por esse novo obreiro que o Senhor já escolheu. Nesse clima, sim, de exaltação ao Senhor, porque a igreja é dele e para ele são todas as coisas. E é por isso que nós precisamos muito sério, espiritual, pedir ao Senhor que Ele envie, sim, o obreiro para essa agência do reino, para que, sim, o trabalho continue. Então é algo muito sério na vida da igreja. Oremos para nossa irmã, diaconisa Amanda. Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor das nossas vidas, e é a Ti, ó Deus, que nós colocamos diante do Senhor, diante do Teu altar, o processo de sucessão pastoral da Tua igreja. Nós temos clamado ao Senhor, nós temos entregado, ó Deus, esse processo diante de Ti, porque cremos, ó Deus, e sabemos que Tu tens o melhor para a vida desta igreja. Cremos que o Senhor já separou um homem segundo o Teu coração, um homem íntegro, que ama e obedece a Tua palavra, que irá, ó Deus, apacentar o Teu povo, segundo a Tua orientação, segundo, ó Deus, o discernimento do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, que em nome de Jesus, nós como igreja, possamos enxergar e compreender a Tua vontade, o Teu querer. Que não haja a nossa vontade, mas que haja apenas a Tua vontade em nosso meio, que é boa, é
é perfeita e é agradável. Queremos viver os teus sonhos para nós, queremos viver os teus planos para nós, porque sabemos que o Senhor há de fazer grandes coisas aqui neste lugar. Nós cremos e confiamos nessa certeza, por isso clamamos ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa noite. Amém, irmãos? Essa canção, assim, quase levei a banda para casa hoje. Foi impactante. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos voltando nesse domingo, depois de 2 semanas, e pela manhã falei muito rápido, mas quero dizer, irmãos, que nós estamos voltando com todos os cuidados necessários. E continue nos ajudar. Não só os líderes, não só os diáconos, não só os ministérios já consolidados da igreja, mas todos nós devemos fazer um esforço, irmãos, desse distanciamento, da máscara, do álcool gel toda hora. Irmãos, isso é por um tempo, mas nos ajude a Igreja Batista de Jardim Santíssimo no cumprimento de todas as regras. Inclusive, é necessário os irmãos se inscreverem. As inscrições sempre estarão de sábado de manhã até o final da tarde, porque nós temos uma quantidade de pessoas que é possível ter aqui. Você está notando no seu banco alguns X em cor amarela, famílias sentam no mesmo banco e irmãos de outras famílias precisam se acomodar de modo muito tranquilo em outros lugares. A gente às vezes nota que famílias misturam, então na verdade a gente precisa desse cuidado. Então, muito obrigado, irmãos, pela compreensão, com muito amor. Eu sei que a gente vai passar por isso, não tenha a menor dúvida. Amém, irmãos? Vamos à palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10, texto conhecidíssimo dos irmãos, e eu confesso que se pela manhã eu falei que Salmos, quase não prego sobre Salmos, Lucas 19, especificamente, a história de Zaqueu, eu já perdi a conta, porque a hermenêutica, ou a palavra, na verdade, a expressão bíblica, ela é viva, e ela cada dia se revela de um modo extraordinário, especial para todos nós. Então, antes do ler o texto, estou vendo alguns rostos diferentes, eu quero agradecer por você estar aqui conosco. Muito obrigado pela presença de pessoas que estão conosco. E é muito interessante, irmãos. A igreja, a gente está transmitindo culto online, a gente não sabe quem está lá exatamente, mas quando a gente vê alguém no nosso meio, faz um bem tremendo ao coração. É uma pena a gente não poder abraçar, mas Deus abençoe aqueles que estão aqui conosco. Lucas 19, de 1 a 10. E já eu falo sobre o tema As Marcas da Vida. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente, e vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou metade aos pobres dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos juntos, o versículo 10? Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez, e vamos orar sobre a palavra de Deus, e você deve ter deixado a sua Bíblia aberta aí, e deixe para você notar detalhes dos textos. Vamos orar? Deus, nós oramos sobre a tua palavra, que nos afirma, que nos garante, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Ó Deus, nós estávamos nessa condição. Talvez alguns amigos nossos online ou presencialmente estejam nessa condição como Zaqueu estava. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra viva no nosso coração, possa, ó Deus, trazer as decisões e as transformações necessárias. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Preciso de água, senão não consigo. As marcas da vida. Deixa eu, antes de compartilhar com os irmãos, com os amigos sobre esse texto belíssimo e conhecido de todos nós, falar de algumas marcas. No caso de Zaqueu, os irmãos já sabem que era uma característica física também ele ser baixinho. Mas algumas marcas na nossa infância, adolescência, juventude, às vezes tem a ver com apelido. O meu é Zazá. E aí, as pessoas identificam assim carinhosamente, né? Isso é legal, passa a ser uma marca na vida, né? Eu não posso nem contar para os irmãos a história do Zazazinho, isso aí é a parte. Mas aqui eu fico imaginando você entrar em Jericó e não conhecer a casa de Zaqueu e perguntar, eu estou procurando aí Zaqueu, e as pessoas, que Zaqueu, que Zaqueu? Aí você fala assim, aquele baixinho, o baixinho. É uma coisa interessante, né? As pessoas logo identificam. No caso dele é uma característica física. No meu caso, eu estou citando o meu exemplo como um apelido, carinhoso até. Mas a vida deixa outras marcas, além de apelidos, além de uma característica física, ou então, talvez, que se denota mais, porque a vida deixa marcas na gente sim. E quando eu caminho para esse detalhe de marca da vida, por vezes as marcas geram até cicatrizes. Para aqueles mais levados, meninos e meninas, talvez tenha cicatrizes de pequenos acidentes, e a cicatriz fica para sempre, mas você se lembra exatamente do que foi aquilo. O interessante é de que o tempo não consegue apagar algumas marcas da vida. A gente consegue ficar curado, ficar sarado disso, mas quando a gente nos remete a uma marca mais complicada, mais difícil, mais ruim, se eu posso dizer assim, é uma marca chamada pecado, que atingiu a todos nós em cheio. Pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, pecado que nos tira do foco, pecado que muitas das vezes nos leva para longe de Deus, sim. Mas se a gente tem marcas, eu volto a falar de marcas de cicatrizes, de talvez algo genético, ou então lembrando dos senhores de escravo que marcavam os seus escravos com ferro quente, porque era propriedade deles, e marcavam, era um ato cruel, mas eles faziam assim. Doenças, por exemplo, deixam marcas na vida, quase que para sempre. Mais recentemente, a gente vai lembrar do nosso quadro de Brasil, de que quem pegou chikungunya tem algumas marcas até hoje, não é isso? Marcas. Mas, aí, de novo, eu volto à questão com os irmãos, antes de nós olharmos para esse texto, de que a marca terrível que atingiu a humanidade foi a marca chamada pecado, de que nos levou para longe dos propósitos de Deus, sim. E por esse instante aí na sua casa, no banco, enfim, de alguma forma você pode fazer a sua lista pessoal de pecados e você vai ver que há marcas, sim, profundas na alma, que só Jesus tira. Há marcas que ficam para sempre. Mas essa marca do pecado, só o Senhor que trata, que cura, que traz o que a gente chama de transformação, apesar de ela tentar, sim, todos os dias nos lembrar dos nossos delitos, dos nossos pecados, longe de Deus. Essa história, então, nos conta de um homem que não sabia quem era Jesus, mas houve o burburinho na cidade, chamada Jericó, a Jericó bíblica, e ele tinha essa marca, ou essa característica de ser baixinho. Era chefe dos publicanos, tinha uma situação financeira razoável até, mas ele tem aquele dia da grata surpresa de Jesus passar por Jericó, entrar em Jericó, e diz o verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, então ele tem uma brilhante ideia e não se importa com a sua situação de ser rico, de ser um funcionário do governo que cobrava de Roma ao povo judeu. Ele então decide subir numa árvore e aí para ver Jesus.
O fenômeno aqui, ou o extraordinário, ou o que sai da curva é Jesus parar, e ele é Deus, sabia das condições de Zaqueu, para, e diz o verso 4, que quando Jesus chega àquele lugar, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. Zaqueu então desce, se apressa, recebe Jesus de modo alegre. As pessoas que já conheciam Zaqueu, então aqui tem uma lição em forma de bônus. As pessoas conhecem a nossa vida, não tenha dúvida disso, porque diz o verso 7 que quando as pessoas veem Jesus entrar na casa de Zaqueu, eles começam a murmurar, a reclamar, a apontar dedos, a julgar e dizer: olha, Jesus está entrando na casa de um pecador. O povo gosta de falar, não gosta? Gosta de falar. E aí, o curioso é que, pelo menos para a narrativa de Lucas, o verso 8 já diz Zaqueu abrindo sua boca, porque ele agora está na sua sala, está na sua casa recebendo Jesus, e ele é confrontado por uma realidade de uma marca que ele vivia de modo amargo durante muito, muito tempo, a marca do pecado. Porque Jesus está diante de Zaqueu, Zaqueu diante de Jesus, e diz o verso 8, antes não há fala de Zaqueu, ele só obedece, desce da árvore e vai correndo e recebe Jesus. Lucas não narra se eles vão conversando pelo caminho. O que tem de real, de concreto no texto é de que, verso 8, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor Jesus: eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, se em alguma coisa tenho roubado alguém. Olha aí a consciência acusando. Se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse confronto, essa realidade da marca do pecado em Zaqueu o faz o ir para frente, o impulsionar, de modo corajoso a ter esse encontro. E aí é a primeira vez que Jesus, já agora, dentro da casa, não antes, porque primeiro Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, eu quero estar na tua casa. Mas aí agora, já pela primeira vez, dentro da casa de Zaqueu, Jesus fala essa frase extraordinária demais: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus remete à expressão bíblica do Antigo Testamento, dizendo: esse é filho da promessa. Se eu posso dar vontade de falar assim, Jesus quase fala assim: esse é, sabe, pedra 90, esse é gente boa. Jesus fala para ele: você é filho da promessa, porque ele é confrontado pela realidade dos seus pecados. Ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou restituir quem eu tenho roubado. E na verdade, se dá vontade de falar: Zaqueu, tu quer enganar quem? Porque a fama dele já está aí no verso 7, o povo está lá falando dele, dizendo: olha, Jesus está entrando na casa de um pecador. E o texto termina, porque Jesus depois conta uma parábola, Jesus dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez uma outra lição, antes de entrar propriamente no texto, nos remete a dizer que sem Jesus, meus irmãos, minhas amigas, irmãos que estão online, amigos de perto e de longe, sem Jesus nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque Jesus declara isso dentro da casa de um homem que é confrontado pela sua realidade e diz: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido há muito tempo e não sabia. Então, eu aprendo algumas coisas sobre esse texto, sobre marcas da vida, irmãos. E eu sei que a vida tem batido aqui na vida de muita gente em termos de marcas. A vida tem nos açoitado, não tem? Está difícil demais. A quantidade de textos de irmãos, de amigos, de queridos nossos, de alguns que não aceitaram a graça salvadora, está no meu WhatsApp. Pastor, está difícil demais. Estou mal. Eu já perdi a conta. Toda semana. Nesse tempo chamado de pandemia, que está passando para a glória de Deus, irmão. Irmão, está passando. A gente tem que se sentir encorajado, sim, impulsionado pelo Senhor. Está aí o tema de missões. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas, sabe, de poder, de amor, de equilíbrio. Esse tempo está passando. Mas, meus irmãos, estamos mal. E esse Zaqueu aqui estava mal. Apesar de ser rico, nada contra alguém ser rico. A questão não é essa. A análise é de que ele tinha tudo para
ser um camarada feliz. Mas a marca dele, sabe, ou a característica dele ser baixinho, o faz subir numa árvore para ver Jesus. Então, as marcas na vida, irmãos, elas podem ser saradas, elas podem ser trabalhadas por Deus se nós permitirmos, se nós desejarmos, se de forma humilde nós fizermos o que seja necessário para alcançar a atenção desse Jesus. Nesse caso aqui, Zaqueu, irmão, não se importou com o que as pessoas estavam falando lá fora, não se importou com uma árvore que ele tinha que escalar, não se importou com a multidão, mas ele tomou alguns passos e nos ensina o alívio das marcas, o início de um sarar das marcas, o início de um tratamento que começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Note bem, está aí no texto. As marcas podem ser tiradas, irmãos. E no caso de Zaqueu, começa quando ele quer ver Jesus. Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Primeira coisa que o texto declara para a gente, Zaqueu quer ver Jesus. E o curioso desse texto é de que tinha muita gente e ele não se importa com as pessoas porque ele quer ver Jesus. Esse camarada, nada contra os baixinhos, tá? Ele era, nesse sentido, folgado, porque ele queria ver Jesus. E de modo muito, sabe, desprovido de qualquer pudor, ele sobe numa árvore, ele vai lá, dá o jeito dele e ele quer ver Jesus. E é o escritor de Hebreus, inspirado por Deus, vai nos levar à seguinte verdade bíblica: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, é tempo de ver Jesus, é tempo de, sabe, desejar, de fazer todo o esforço necessário. Mais uma vez, a igreja pode ter suas ações, os líderes podem ter suas ações, o pastor pode pregar, pode aconselhar, pode, sabe, pastorear, mas a decisão tem que ser nossa de querer ver Jesus no centro da nossa vida, da nossa família. Zaqueu ansiava por isso e ele queria ver Jesus. Ali começa a cura de Zaqueu, de querer ver Jesus. E ver Jesus, eu gosto sempre de provocar os irmãos, nesse sentido de, sabe, nós ficarmos balançados assim, não tem nada a ver de vir todos os domingos à igreja, de assistir o culto online, de ter até mesmo uma Bíblia em casa. Ver Jesus vai para uma vida de compromisso, porque quando Zaqueu é confrontado, diz o verso 8, Zaqueu, sabe, se desprende de tudo, de toda a riqueza lícita e ilícita que ele tinha juntado. Zaqueu passa a ter compromisso, tanto é que Jesus fala, esse é um filho de Abraão. Que coisa extraordinária. Então ver, desejar, querer contato com Jesus é entrega da vida, é compromisso, irmãos. Então é a primeira lição preciosa desse verso 3, procurava ver quem era Jesus, e como não podia, ele deu o jeito dele. Talvez a questão para a gente é, dê seu jeito, se esforce um pouco mais, olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Inclusive o texto de Hebreus, esse mesmo autor, inspirado por Deus, vai dizer, esse Jesus, que tinha a prerrogativa de ser chamado de Deus, ele deixa todo o ambiente celestial, se encarna, vive as nossas dores, as nossas mazelas, para que a gente pudesse ter vida e vida eterna com o Senhor. Segunda lição preciosa desse texto, é de que Zaqueu quer ver Jesus, mas o verso 6, quando Jesus no anterior diz, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ele se apressa, desce e recebe Jesus alegremente. Jesus então entra na casa de Zaqueu. Sabe o que é isso? Zaqueu atende ao chamado e a cura está vindo. O sarar da sua marca de ladrão, de pessoas o acusarem, de uma pessoa mal resolvida, possivelmente tinham falado, olha Zaqueu, você é muito baixinho, não vai conseguir ver Jesus, enfim, Zaqueu não se importa com isso, porque ele atende um chamado, e Deus tem chamado, irmãos, e Deus tem chamado nesse tempo, Deus chamou Zaqueu aqui, Jesus passa pela praia, chama os seus discípulos, eles passam a ser seguidores, depois discípulos, apóstolos, morrem por essa causa,
Deus continua chamando homens e mulheres, não tenha dúvida. E o interessante é de que Zaqueu atende o chamado de Jesus, desce depressa e recebe. Eu não sei, irmãos, eu queria estar lá. O que acontece com Zaqueu, sabe, do lado de Jesus andando? Se ele estava acreditando, ou se ele estava pisando nas nuvens, como é que pode Jesus entrar na minha casa? Eu não sei se eles dialogaram. O fato é de que Zaqueu atende um chamado, irmãos. Atender o chamado, irmãos, hoje, e abre esse parênteses e prometo fechar. É preciso ter homens e mulheres, jovens, adultos, gente boa de igreja, que atenda o chamado do Senhor. Porque, meus irmãos, está muito ruim. A gente tem ideia disso? A gente tem, mas, sabe, a dor é tão forte que talvez a gente não consegue ter empatia com o outro. O Senhor está nos chamando para continuar sendo igreja, mas uma igreja, sabe, que pregue a palavra, que traga pessoas para o reino, que invada o que muitas coisas têm, sabe, feito pessoas saírem do foco, que invada locais dos mais difíceis e possa provocar mudanças e transformação em vida. Não tenha dúvida disso. Feche parênteses para dizer, atenda o chamado. O tempo está passando. Quantos vão precisar ainda nos dar o exemplo do Senhor chamando a sua presença para a gente talvez se tocar de que esse é o tempo, não é outro tempo. O que a gente vai esperar mais? Zaqueu atende o chamado, desce daquela árvore. Eu fico imaginando o sorriso largo, sabe, a caminhada, os passos largos para dentro de casa, Zaqueu abrindo a porta, Jesus entrando, e a primeira fala de Zaqueu é dizer, Senhor, eis que dou metade do que eu tenho aos pobres, se eu tenho roubado alguém alguma coisa, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Atenda o chamado, irmãos, e tem chamado. Como tem trabalho na igreja, como tem, sabe, demandas, muito mais do que cargos ou nomes, ou nomenclatura, nós temos serviço ao Senhor, vida de compromisso ao Senhor. Atenda o chamado. Terceira lição preciosa, que Zaqueu então passa a ter a marca da sua vida aliviada, amenizada, curada. Zaqueu toma uma decisão. Verso 8. Eu quero dar tudo que eu tenho, metade dos meus bens aos pobres. Se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir. Zaqueu, então, toma uma decisão. Sabe o que significa o verso 8? Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de perspectiva, de um cara que era mal visto da sociedade, que sim, roubava as pessoas, que apesar de ser um alto funcionário do governo, ter um alto salário também, havia um enorme vazio dentro da sua alma, tanto é que ele sobe numa árvore para ver Jesus. Zaqueu toma uma decisão, e a sua marca principal do pecado é sarada pelo Senhor, que nos marca com seu indelével amor, que nos marca com seu gesto na cruz, que nos marca com a sua salvação, porque Jesus agora resgata Zaqueu para um lugar por onde ele nunca tinha vivido, durante ele nunca tinha presenciado, que era ser filho de Abraão, herdeiro da promessa. Queridos, Zaqueu toma uma decisão, e a sua marca é agora aplacada pelo Senhor. Sabe qual é a marca agora? É de um filho da promessa. E eu lembro que o Paulo, a teologia paulina nos ensina em Gálatas 6:17, ele dando testemunho da sua própria vida para a região da Galácia, uma região cheia de igrejas, cheia de irmãos que estavam se convertendo, judeus que estavam se convertendo, gentios que estavam se convertendo. Gálatas 6:17, Paulo vai dizer, olha aí, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
E que marcas eram essas? Sim, eram marcas físicas, mas muito mais do que uma marca física, de sim, açoites que Paulo sofreu pelo Evangelho, de provavelmente ferimentos graves, seríssimos, que já estavam cicatrizados, mas ele trazia a marca principal no seu coração, que era a transformação e vida em Jesus. Paulo agora vai ensinar para a igreja da Galácia o princípio que estava lá em Zaqueu, de que agora ele não precisava se esconder mais, de que agora ele era uma nova pessoa, de que agora ele é filho de Abraão, recebedor, detentor da promessa divina. Que coisa extraordinária! Então, acredito que hoje a nossa decisão, irmãos, para aqueles já convertidos ao Senhor, para aqueles que sabem, talvez ainda não saibam aonde vai passar a eternidade, de que é preciso sim ver Jesus, atender o seu chamado e sim tomar uma decisão. Esta igreja aqui existe para a pregação desse evangelho genuíno. Essa igreja, ela vive, ela foi fundada há 34 anos atrás, com a missão, com a vocação, com a abordagem de que é preciso continuar pregando desse Jesus. Então precisamos ver Jesus com os nossos olhos espirituais, ver as suas ações no mundo, no nosso coração, na nossa família, mas também atender o seu chamado e sim, tomarmos a decisão que precisa ser tomada. Uma das decisões maiores é sim abandonar todo o pecado que de tão perto, diz o texto, nos rodeia. Então é preciso, irmãos, tomar a decisão. É preciso, amigo, tomar a decisão. É preciso não deixar para outro dia, porque aquele dia foi o dia da oportunidade de Zaqueu. O texto não diz se Jesus volta em Jerusalém, em Jericó. O texto não diz se haveria outra oportunidade. O fato é de que um homem insatisfeito com a marca do seu pecado, sim, pesaroso, consciente de que estava devendo, de que precisava de um encontro, ele dá o jeito dele, e podia ser talvez a única oportunidade que Jesus passava ali em Jericó. E ele toma a decisão, ele vê Jesus, ele atende o seu chamado. Quero caminhar para o fim, irmãos, dizendo que só nós temos vivido esse tempo, irmãos, de uma única oportunidade, a gente não pode perder. Eu não sei quantos inscritos nós temos hoje, agora à noite, mas uma coisa é certa, se nós temos aqui 60 pessoas, dessas 60 pessoas, eu posso afirmar que pelo menos 50 pessoas, dessas 60 que nós temos aqui no salão de culto, 50 pelo menos, conhecem pessoas que partiram para a eternidade, e nós não a vemos mais. Ainda ontem, não é assim que a gente vai falar? Ainda semana passada eu tive com ela. Pastor, amigo meu, querido nosso. Há 2 semanas antes de seguir para o hospital, falava normal no telefone com as pessoas. Vida normal, entende? A vida é fugaz. A vida é o que Tiago vai dizer, que é uma nuvem que aparece e por um instante desaparece. Por isso, irmãos, a gente tem muito a celebrar. Zaqueu aproveitou a sua única oportunidade. Viu Jesus, atendeu o chamado e tomou uma decisão. Eu faço esse exercício na minha vida e aconselho todo mundo a fazer. Pegue essa mensagem, de algum jeito, e fique trabalhando no seu coração ao longo da semana para isso te dar força para a caminhada difícil da vida. Porque não tenha dúvidas de que as marcas da vida, elas vão fazer cada um de nós sofrer. Mas só o Senhor para produzir o sarar, o curar, o consertar. E que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Eu queria orar com os irmãos, com os amigos. Eu sei que tem gente em casa de forma online. E sabe, quando a gente pede para orar aqui, você pode fazer de algum jeito muito particular. Mas eu queria orar com os irmãos, com os amigos, para que você não ficasse triste ou, sabe, abalado de que a vida está te batendo e ninguém está olhando as marcas que estão fazendo. O Senhor está vendo. Mas que Ele possa curar, porque o Isaías
o profeta dizia: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nosso Deus, bendito Pai, nós estamos na Tua presença. Te digo, ó Deus, que precisamos do Teu perdão. Eu preciso do Teu perdão. E, ó Deus, quando nós somos confrontados pela Tua palavra, por uma história que se passou num lugar tão distante de nós, em uma época tão diferente da nossa, em uma cultura às avessas da nossa, mas que no seu pé de igualdade diz exatamente que nós somos como Zaqueu, às vezes prepotentes, achando que os nossos bens nos basta. Somos muitas das vezes, e por vezes pecaminosos, achando que o Senhor não sabe. Por vezes, ó Deus, deficiente no nosso relacionamento com o Senhor e com nossos irmãos, mas, ó Deus, nós te pedimos graça e misericórdia. Ó Deus, marca o nosso coração nessa noite, marca a nossa vida, como diz a Tua palavra, nos sela com o Teu Espírito Santo, para que tomemos a decisão, não só por Jesus, mas por viver uma vida que dê testemunho da fé, que leve outros para o Teu reino, que possamos, ó Deus, com as nossas palavras e também com o nosso testemunho, povoar o céu. E se há conosco aqueles que ainda não têm a segurança, ou então a certeza de que, deixando essa vida aqui, onde irão passar a eternidade, ó Deus, que o Senhor dê essa certeza no nome de Jesus nessa noite. Incomoda nossos corações, ó Deus, é o que nós te pedimos. Oramos assim, ó Deus, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Senhor,
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, irmãos? O Senhor é a nossa fonte, creia nisso. Meus irmãos, o culto está encerrando. Poderíamos ficar mais um pouco, mas há toda a restrição do horário. Meus irmãos, quero de novo agradecer os irmãos pela ajuda nesse entendimento, nesse distanciamento. Isso é por um tempo, e nós precisamos nos ajudar mutuamente, importante demais. Quero falar de domingo que vem, aniversário da igreja, e pela manhã nós celebraremos a ceia do Senhor. Então, nós não podemos fazer no primeiro domingo. Então, a ceia do Senhor, diferente de outros domingos, será pela manhã, e à noite a gente tem o aniversário da igreja, com o pregador de fora, pastor Nilton, executivo da Comissão Batista Carioca, e nós temos também um grupo musical, o Árvore, que eu acredito que é conhecido de vários irmãos aqui. Então, você pode vir mediante a lista de inscrição, não vamos esquecer nunca disso. Mas nesse domingo, eu também queria fazer uma convocação para os irmãos. Quem sabe a gente possa, e a partir do domingo que vem, já fazer esse movimento da entrega dos dízimos com gasofilaço aqui na frente. E a gente possa fazer também uma oferta de amor para a igreja. Porque há projetos que temos tocado assim. Então, quem sabe a gente possa já começar dando quase que um pontapé inicial a um caixa para o reinício das obras. Enfim, isso tudo precisa ser ainda ajustado, mas traga uma oferta de amor. Mas a dinâmica do ofertório vai ser assim: o gasofilaço vai estar aqui no meio, os irmãos vêm pelo centro e saem pelas laterais, ok? Não pode ter aglomeração. Então, se o irmão notar que tem uma pessoa ainda depositando sua oferta no altar, se afaste um pouquinho mais, também não faça fila no centro, com muita calma, quem sabe durante o cântico, e a gente vai, a partir de domingo, ter esse privilégio, que fica mais pessoal, que fica mais, sabe, lindo, esse movimento da igreja ofertar ao Senhor com o coração. Então, quem sabe a gente possa fazer nesse domingo à noite essa oferta especial, para que a gente possa avançar como tem avançado. Nós vamos nos colocar de pé. Na sequência, a gente já tem a bênção, e hoje nós faremos diferente a bênção. Você pode estender sua mão para qualquer lugar aqui. Para os nossos vizinhos à nossa direita, para os nossos vizinhos atrás, à frente, para os nossos irmãos da banda, do Ministério de Música, para a igreja de um modo geral. Você pode estender sua mão para qualquer direção. E assim, com os nossos olhos fechados, nós terminamos de forma diferente esse culto, dizendo a uma só voz: que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Se damos honra
te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem, Senhor, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Aleluia, uma semana incendiada pelo Espírito Santo, irmãos. Deus te abençoe, até quarta-feira.